Olá pessoal, tudo bom? Então isso aqui é o fechamento da tela do Tesouro no dia 19 de julho de 2022 e nós vamos falar sobre o título Tesouro Prefixado 2025. E aí pessoal, a gente tem as duas questões do prefixado. Proteção contra a inflação, que não tem, é só a taxa, e a questão da marcação a mercado. Então, pessoal, esse pré-curtinho aí, que são 2 anos e alguma coisa, é um título bem mais fácil de analisar. E ele não vai ter muita oscilação na marcação a mercado, porque o tempo está a favor dele, porque ele está muito perto do vencimento. Então, muito rápido, ele vai virar R$ 1.000. Não vai ser um título difícil de carregar na carteira, certo? Então, para analisar isso aí, eu montei uma tabelinha que eu vou explicar os pressupostos em seguida. A primeira parte, nós vamos ver o seguinte. Ele tem proteção para a inflação, pessoal? Tem. Pior que tem. Como eu falei, a única coisa que defende é a taxa. Então, comprar um título prefixado a 5% é uma coisa. Comprar um título prefixado a 12% ou mais é outra. Então, pessoal, e aqueles que têm, por exemplo, o pior título prefixado dos últimos tempos aí no Tesouro, que é um título aí que não deu oportunidade para nós, investidores, pessoas físicas, nos defendermos dele. É o pré-26. Não tem quem tenha comprado bem esse título. Por quê? Porque ele teve aí sendo vendido num período em que as taxas dele estavam muito baixas, comparado com hoje. Eu acredito que esse título volte ano que vem e talvez nos dê a oportunidade de melhorar a nossa taxa média, porque esse é o único jeito, certo? De você melhorar o seu aporte, a sua posição em prefixado, sua posição do investimento em prefixado. O único jeito de melhorar é aumentar a sua taxa média. É completamente diferente, pessoal, de fazer preço médio em ação que está caindo. E a ação está caindo e ela está caindo ladeira abaixo até que ela vira pó. Até que ela vira zero ou quebra. Não é a mesma coisa com o tesouro prefixado. Porque o tesouro prefixado, ao contrário, a taxa sobe, o preço cai, mas ele não vai a zero. Ele vai a 1.000 no vencimento. Então essa diferença é vital. É vital. Então sim, nós podemos e devemos fazer preço médio se isso for interessante para a estratégia do investidor. Então vamos ver se ele tem margem para inflação. Pessoal, eu fazia muito essa continha aqui nos idos de 2019 e 2020. Fazia muito essa continha, parei de fazer nos últimos tempos, porque eu fiquei muito assim desapontado aí com os prefixados. Natural, certo? Todo mundo está sentindo a inflação, todo mundo viu aí o que aconteceu com a marcação a mercado, como esses títulos perderam na marcação a mercado, mas no investimento a gente sempre tem que olhar de hoje para o futuro. O que é passado passou e não adianta chorar o leite derramado. Essa que é a verdade. Nós temos que sempre reavaliar o cenário e ver, bom, daqui para frente, quanto mais pode subir essa taxa, como que as coisas podem ficar, como é que vai ser o comportamento da inflação. Então, todas perguntas obviamente sem resposta, que nós precisaremos colocar uma estimativa. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente... Primeiro vamos calcular qual é a inflação que esse título, o prefixado 25, segura de verdade, daqui até o vencimento dele. Então, são aí um pouco menos de 2 anos e meio. Então nós vamos pegar a taxa dele, 13,45. Opa, não é 12, é 13. Vamos ver o que nos sobra após a melhora líquida do imposto de renda. É vezes 0,85. E vamos descontar a gloriosa taxa B3. 11,23. Olha aí, pessoal, 11,23. Então, será que nós teremos inflação de 11,23 este ano de 22? Não, acho que não.
tá? Pelo IPCA, pelo menos não, tá? Então, teremos no segundo semestre? Não, não, pessoal. Agora, muito provavelmente a inflação vai entrar num compasso aí meio que de andar de lado. Vai ter uma deflaçãozinha, certo? E depois eu acho que as coisas vão andar de lado. O que vai ser andar de lado? Acredito que ela vai ficar num nível mais baixo, mas sem cair. Tipo, 0,5% ou um pouco mais ao mês. Ah, é uma bola de cristal? É um chutômetro? É exatamente isso, tá? É isso que eu penso. Acho que ela vai andar de lado num patamar um pouco mais baixo depois da deflação. Minha ideia, meu pensamento. Certo? Então, olha, se ficar assim, provavelmente a inflação aí desse ano, bom, desse ano ainda vai ser alta, mas do ano que vem e do outro, pode ser que fique 7% ou menos, certo? Esse é o ponto. Então, 11,23 ele tem margem para inflação futura. Tem margem. E tem uma margem, pessoal, isso aqui já é líquido, tá? Isso é muito importante, isso aqui já é líquido. 11,23 comprando a 13,45 já é líquido, descontando IR e B3, muito, muito importante. E aí nós temos o seguinte, 11,23 é uma taxa mais alta do que a inflação de 2015, que foi bastante alta, 10,6, e do que a inflação de 2021, 10,06, que também foi bastante alta. Então os dois picos de inflação dos últimos 10 anos, 2015 e 2021, estão abaixo dessa taxa líquida do pré-25. Então, como aqui na tabela vocês estão vendo que esse pré-25 é o que tem a taxa mais baixa deles, claro, por consequência, os outros prazos aqui também estão bem. Também tem uma margem boa para a inflação. Muito embora esse período mais prolongado traga mais incertezas. Quantos anos de inflação a 10% nós teremos até 2029 ou até 2033, antes que você se pergunte se a gente pode extrapolar esses comentários para o pré-29 para o pré-33? Não podemos, justamente por isso. Porque a gente pode, de repente, no futuro, sei lá, ter um período de 3, 4 anos de pico de inflação a 10%. E aí? E aí? É só uma colocação, pessoal, só um argumento para você pensar, certo? Vamos lá. Então, 11,23, pessoal. E aí nós temos também uma certeza. Isso aqui vai virar R$1.000, ó. 734 no vencimento vira R$1.000. Então, tá bem tranquilo no pré-25 por essas estimativas. Agora vamos ver a inflação implícita, pessoal. Só que não do IPCA 26. Por quê? Porque o prazo é muito diferente, certo? Não dá para tirar a inflação implícita do pré-25 com o IPCA 26, porque aqui é janeiro de 25, aqui é agosto de 26. É mais de 1 ano e meio de diferença. Então eu vou procurar lá na Ambima qual é a taxa do IPCA 25, que vence em maio de 25, e aí nós vamos ter 5 meses só de diferença. E aí a gente vai ter assim uma inflação implícita menos distorcida, tá? Vamos lá ver isso aí. Então tá aqui, pessoal, dia 18 de julho, dia que eu tô gravando o vídeo, 15 de maio de 25, tá aqui, ó, 6,59, tá? IPCA mais 6,59. Então vamos lá, pessoal, o que é a inflação implícita? A inflação implícita é a inflação que está dentro da taxa do prefixado quando o prêmio do prefixado for igual ao prêmio do Tesouro IPCA de mesma data, certo? Então, isso é a inflação que o mercado está projetando? Não, certo? Por quê? Porque essa inflação, em tese, teoricamente, isso é teoria, pessoal. Só que o mercado vai errar em alguns momentos. Vai errar, vai precificar errado, vai. Exemplo, os prefixados a 5, 6 e 7%, que fizeram a gente aí comprar mal esses prefixados. Por quê? Porque a inflação implícita deles estava completamente errada. Por quê? Porque a inflação aumentou depois disso, certo? E eles perderam na marcação a mercado e perderam para a inflação. Então, sim, o mercado erra na precificação dos ativos. Então, sim, inflação implícita é uma coisa muito errada, certo? Mas
tem gente que diz que é a inflação projetada do mercado. Não, não é. Não é. A inflação implícita é o seguinte, é a inflação em que o prêmio dos dois fica igual. Pré-fixado e Tesouro IPCA. Então, o que eu vou fazer? A continha aqui para descobrir. O meu pré-fixado a 13%, qual é a inflação que ele aguenta para ele ficar com um prêmio igual ao Tesouro IPCA? E aí, a inflação que tem que acontecer no mundo real tem que ser menor que a inflação implícita. E aí vale a pena eu comprar o pré-fixado. Porque se a inflação for igual, eu compro o IPCA e estou com o prêmio garantido de 6,59 acima da inflação. Entenderam? Se não, assim, ó, porque se o pré-fixado não me garantir na sua taxa uma margem suficientemente boa para a inflação que eu projeto para o futuro, se essa inflação implícita não for suficientemente maior, eu nunca compro pré-fixado. Eu compro o IPCA, por quê? Porque no Tesouro IPCA eu tenho o prêmio garantido. Claro que eu não tenho o Tesouro IPCA 25, mas eu estou mostrando para vocês como que a gente interpreta esses dados. Então é 6,59. Vamos lá. 6,59. Então eu pego 1,1345 dividido por 1,0659 menos 1 vezes 100. O que sobrou dessa taxa? 6,43. 6,43. Essa é a inflação implícita dentro do prefixado 25 comparado ao IPCA mais 25. Certo? Então, se a inflação for exatamente 6,43 daqui até 1º de janeiro de 25, investir nesse prefixado ou no IPCA 25, claro, nós não temos no Tesouro, mas é para vocês entenderem, vai ser a mesma coisa. Nenhum vai me dar mais que o outro. Então, como é que eu ganho? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? A inflação daqui até janeiro de 25, na média desses 2 anos e meio a vir, e essa inflação vai ser maior ou menor que 6,43? Se eu acho que a inflação vai ser mais alta do que isso, eu invisto no Tesouro IPCA. Se eu acho que a inflação vai ser, isso aqui vai ser 6,4, eu invisto no Tesouro IPCA. Por quê? Porque eu tenho mais segurança. Se eu acho que a inflação vai ser bem menor do que 6,4. A inflação vai ser 5% ano que vem e vai ser 3% em 2024. No finalzinho desse ano vai ser ali mais uns 4, 5%, depois 5% ano que vem e 3% no outro ano. Não é mais ou menos isso que o Boletim Focus diz? Pergunta, não é? Então, pelo Boletim Focus, essa inflação implícita aqui contém um prêmio, porque eles estão projetando 5 ou menos depois de 2022, certo? Então, pelo Boletim Focus, essa inflação aqui tem prêmio. Tá? Então isso é outra coisa na análise que você tem que fazer antes de investir. Então, pessoal, esse assunto aqui, tá, é muito importante, tá? Isso aqui nós falávamos bastante lá nos idos de 2019 e 2020, nós paramos um pouco de falar. Vamos voltar a fazer esses comparativos. Eu comparava muito o IPCA 26 com o pré-26, quem não se lembra disso, certo? E aí então vou voltar a fazer isso. É que agora nós ficamos órfãos dos IPCAs de mesmo prazo com os prefixados. Nós não temos um IPCA 25 e um IPCA 29. Então, e IPCA 29 eu acho que eu não tenho nem na tabela da Ambima. Né? Vamos ver aqui. Eu acho que não. Eu tenho 15 de agosto de 28 para 1º de janeiro de 29. Até dá para fazer. Até dá para fazer mais adiante aí, quando a gente vai começar a falar mais do pré-29 aí, certo? Bom, mas voltando aqui ao pré-25. Então, pessoal, dá. É o melhor investimento do Tesouro Direto? Não. É o pior? Acho que também não, pessoal. É um investimento aí seguro? Não também. Mas é um investimento que, numa proporção menor, pode te dar aí
uma margem boa contra a inflação e pode te dar um ganho de marcação a mercado até. Então vamos prestar atenção no seguinte: preço de hoje, 734. E aí eu montei uma tabela, pessoal, usando aquela formulazinha do preço unitário é igual ao valor nominal, R$1.000, dividido por 1 mais taxa elevado a dias úteis para o vencimento dividido por 252. Parece um bicho de 7 cabeças essa fórmula, mas eu vou deixá-la fixada aqui na parte superior da tabela e as projeções de preço embaixo. E aí, pessoal, no pré-fixado é tudo muito simples, porque você pode fazer essa projeção para a taxa que você quiser para todos os dias daqui até o vencimento do título, sendo que eu tenho praticamente certeza, só não posso dizer que eu tenho certeza porque isso aí é uma decisão do Tesouro e eles podem fazer do jeito que eles quiserem. Mas, mantidas as condições gerais de pressão e temperatura e atmosféricas, tá? Eu acredito que em fevereiro do ano que vem esse título sai do rol e venha o pré-26 para nos dar a oportunidade de melhorar nossa taxa no pré-26 e também pode ser que eles coloquem o pré-26 para julho também, o que vai ser uma besteirada sem explicação, como eles fizeram com aquele pré-24 para julho, que eu achei uma... Enfim, eu não gostei. Bom, e aí esse pré-25 sai porque ele vai começar a entrar nas alíquotas ruins do imposto de renda se você comprá-lo e ficar até o vencimento após fevereiro de 2023, tá? Então, pessoal, o que eu fiz na tabela? Vamos entender bem antes de mostrar a tabela. Porque depois que eu mostrar a tabela, pessoal, você não precisa ter essa tabela no seu computador. Basta você tirar um print screen, que a informação inteira está ali. Então, como o Tesouro Prefixado é um título muito previsível, eu tenho como traçar daqui até o vencimento a melhor taxa e a pior taxa, e ter um intervalo de preço aonde o título vai estar. E aí, pessoal, o detalhe é o seguinte: eu não preciso me preocupar se a taxa cair. Se a taxa cair dos 13%, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o meu preço vai estar mais alto pelo efeito da marcação a mercado. Eu tenho que me preocupar com o seguinte: será que o meu título vai parar de render ou vai render muito negativamente se a taxa disparar e subir? Então, com base nesse princípio, eu peguei em trimestres, também para não deixar a coisa muito exaustiva, muito cansativa, porque esse vídeo já está bastante longo. Deixei em trimestres, começando em outubro desse ano, indo até o vencimento. E calculei todos os preços para esse título até o vencimento na taxa de 13, 12, 13, 14, 15 e 16%. Por que 16? Porque 16, pessoal, foi a taxa máxima que os pré-fixados atingiram, na casa de 16%, lá na época de 2015, 2016, que foi aí um período muito tenso para as taxas no Tesouro Direto, certo? Então, vamos para a tabela. Olha aí quanto número, que confusão, meu Deus do céu. Vamos acrescentar aqui uma linhazinha. Vamos deixar em destaque aqui. Bom, então a fórmula, pessoal. Valor nominal igual a 1, preço igual a valor nominal dividido por mais taxa elevado a dias úteis por 252. Então, se você digitar no Google aí, calculadora de dias úteis, você vai achar várias, tá? E aí, você coloca ali, por exemplo, a data que você quer e a data do vencimento. E ela te dá quantos dias úteis teremos entre a data em questão e o vencimento. E aí é assim que o Tesouro calcula. Então eu fiz aqui, ó, quanto que o título está hoje, pessoal? R$734. Então isso aqui, pessoal, é essa tela aqui que eu acho que você pode fazer o print screen e guardar aí nos seus documentos, tá? Do computador ou do celular. Por quê? Porque isso aqui é o termômetro, tá? E aí, de novo, é para ficar olhando a taxa todo dia? Não, senão a pessoa vai enlouquecer.
Isso aqui vai te permitir fazer uma avaliação e eu tenho certeza, tá, que eu vou acertar em 95% das vezes isso aqui, certo? Se a taxa cair, então, aí você pode jogar isso aqui fora, porque você vai estar com um ganho de marcação a mercado e aí não tem mais preocupação. Agora, se a taxa continuar numa escalada de alta, então, bom, pode ser que passe os 16%? Pode, tudo é possível. Tudo é possível. Mas também a gente não vai ficar perdendo tempo e analisando até 20%, porque é uma coisa que ninguém está prevendo, certo? Se isso começar a se materializar no horizonte, pô, a gente pode então reposicionar essa tabela, mas eu acho que a chance é mínima disso acontecer. Tá? Nos últimos 10 anos aí, essa taxa aqui foi a mais alta dos prefixados no Tesouro Direto. Nos últimos 10 anos, pessoal. Então é tempo pra caramba, né? Também não vamos ser cri-cri demais. Bom, vocês já observam aqui que para eu ter perda de marcação a mercado em R$ 734, só se realmente lá para outubro o título for para 15% ou 16%. É legal isso aí, né? E, bom, se ele mantiver a taxa aí na casa dos 13%, ele provavelmente vai estar na casa de R$ 750. E aí, pessoal, se ele estiver na casa dos 13% de outubro até o seu vencimento, e aqui é por trimestre, janeiro, abril, julho, outubro, janeiro, abril, outubro, julho, outubro, janeiro, tá? Se ele ficar na casa dos 13%, vejam que ele vai render como um reloginho. Só que eu não sei qual reloginho que ele vai ser. Eu não sei se ele vai ser o reloginho dos 13, dos 12, dos 14 ou dos 15, ou até dos 16%. De qualquer maneira, como ele vai vencer em 2025, ele vai ser um desses reloginhos aqui. Ele vai ser. E aí eu tô tranquilo. Por quê? Porque eu sei que lá para outubro é muito mais provável que ele esteja entre R$ 715 e R$ 774 do que em outro preço. Mas muito mais provável. Se ele estiver acima de 774, eu não estou preocupado. Se ele estiver abaixo de 715, aí eu vou estar preocupado, porque aí ele vai estar acima de 16%. Isso aqui equivaleria a um IPCA mais 8. E aí, Deus o livre, hein? Sei lá o que vai estar, como é que vai estar o mundo se realmente as taxas chegarem a isso, o mundo ou o Brasil. E aí eu dei um plus aqui, que é a diferença de preço entre o pior cenário, que é esse aqui, e o melhor, que é esse aqui. E vocês notaram uma coisa, pessoal? Vocês viram que essa diferença vai diminuindo ao longo do tempo? Olha aqui, que interessante, não? Por quê, pessoal? Porque a marcação a mercado, à medida que o título vai se aproximando do seu vencimento, menos ela importa. Porque o título passa a se comportar como um reloginho. Menos ela importa. E olha a diferença do pior para o melhor cenário. Ali a 3 meses do vencimento chega a R$8. Que aqui vai ser 963 versus 971. Então, pessoal, essa tabela aqui deu um bom trabalhinho para fazer, certo? Mas eu acho que ela bem usada, essa tabela aqui é um baita guia e é um baita é uma baita profilaxia. Profilaxia significa prevenir, prevenção. É uma baita profilaxia para dor de cabeça com os prefixados atuais. Porque você tem aqui, certo? Olha, 95% de probabilidade do preço tá aqui. Lá em janeiro de 23. Se o preço estiver entre 740 e 796, você sabe que tá tudo normal, que é isso aí, que é só esperar mais um pouco e ele vai caminhando para os R$1.000. De novo, não sei em qual estrada ele vai caminhar para os R$1.000, mas vai ser uma dessas 5 aqui, que ele vai virar o reloginho, certo? Então, pessoal, use aí moderadamente, certo? Use com moderação, porque prefixado é um investimento aí com muito mais dor de cabeça que o Tesouro IPCA, certo? Com muito mais dor de cabeça que o Tesouro Selic, inclusive, porque o Tesouro Selic você pode estar perdendo para a inflação. No prefixado, quando essa situação ocorre, você perde para a inflação e perde na marcação a mercado também. É violento, certo? Então, realmente é o título mais difícil de carregar. Mas eu acho que isso aqui,
com moderação, não vai se expor demais aí, não vai aumentar demais a posição da carteira em prefixado. Isso é um conselho geral, não é uma recomendação formal, certo? Mas com essa tabelinha aqui, eu acho que você vai saber os patamares de preço em que o título estará com uma chance de acerto muito, muito grande, certo? Deixem as dúvidas aqui no comentário. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.